Nós estamos novamente nessa sala com as pinturas artísticas sobre óleo de grandes dimensões. Então eu vou explicar um pouco de como a gente elabora um projeto de restauro de uma imagem dessa, de uma tela, pintura sobre óleo, com essas peculiaridades que aqui a gente encontra. Então essa tela, como eu já disse, ela teve que ser removida do chassi e da moldura. O chassi e a moldura a moldura é essa e o chassi é essa peça de madeira. Ela teve que ser removida por causa do estrago de cupim. O cupim comeu tanto, o estrago foi tão grande que não tinha jeito. Teve que tirar e esticar sobre esse tablado que a gente improvisou para deixar plana. Ela não pode ter oscilações, a gente não pode provocar mais danos a essa tela, que ela já tem bastante, por sinal. Então a gente pôs uma superfície grande. Então aqui a gente vai observar em detalhes que as bordas estão todas estropiadas. Já teve um restauro antigo, que é esse aqui, que até tá com tecido diferente. Ela apresenta muitos rasgos. Aqui é um rasgo, aqui é outro rasgo. Aqui no meio tem bastante rasgo. Ela apresenta muita acidez. Se a gente pegar aqui e levantar, olha, esse estrago aqui todo foi causado pela acidez. O tecido aqui embaixo está completamente ácido. Então esse material, essa tela vai ter que tirar o pH. Primeiro processo, tirar o pH da tela e equilibrar novamente para tirar a acidez. Aqui também a gente observa o seguinte, aqui no manto da Nossa Senhora, ele está todo enrugado. Agora com a luz batendo a gente consegue observar. Eu vou dar a volta para mostrar. Olha, aqui a gente tem outro rasgo, ó, causado pela acidez também, como eu já disse. Esses rasgos são mais recentes e foi causado pela deteriorização do chassi. Como o cupim comeu demais e teve que tirar, ela se portava em pé sozinha, praticamente sozinha, ela foi rasgando. O peso dela foi rasgando. Então aqui com a luz a gente observa que essa textura irregular. Essa textura irregular e esses balanços foram causados por remendos antigos na tela. E eu não posso virar para mostrar porque ela está muito acidificada, mas a gente vai ter, primeiro passo, proteger essa pintura, a gente chama de faceamento. A gente protege a pintura com papel de arroz, jornal não, hipótese alguma. Papel de arroz e cola de metilcelulose. Vira o quadro ao contrário, pelo reverso. Pelo reverso a gente tira a poeira e tira todos esses remendos antigos, que isso aqui é um remendo antigo, ele está até duro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o reentelo dessa tela. Ela vai ter que ser colada sobre uma nova tela. A gente usa linho importado, de boa qualidade, resina acrílica, que agora é permitido usar em tela. É uma resina acrílica específica para reentelo de quadro. Depois desse trabalho feito, a gente volta. Esse trabalho de reentelo é feito numa mesa térmica, é feito com sucção. A gente põe um vidro embaixo, a tela, o tecido novo, essa tela, e puxa o vácuo, e aí esse vácuo, essa pressão é que vai fazer um tecido colar no outro. Acabado esse processo, a gente revira ela, volta nessa parte,
remove o faceamento e aí começa o processo de, não posso dizer de restauro, porque a gente já começou, né? Mas esse processo de calafetação aqui, os rasgos, eles são calafetados, eles são costurados, os fios são alinhados. A gente depois passa, onde tem áreas faltantes, como ali, a gente faz uma camada que a gente chama de plaste. Depois vem a limpeza com produtos químicos, que é para remover o excesso de verniz e a sujeira. E depois vem o retoque artístico. E aqui a gente tem todo um reforço de borda que já foi executado há um bom tempo atrás com um material não adequado, porque esse é um tecido comum. Então agora a gente tem que remover tudo isso e reentelar novamente. Antes de reentelar, a gente tem que corrigir a acidez. Como eu disse que a tela está muito ácida, se eu bater o meu dedo aqui com muita força, eu furo. Por isso que ela fez esses rasgos. Então a gente tem que, antes de mais nada, corrigir a acidez. Depois que corrigir a acidez, a gente remove todos esses acréscimos que foi feito e aí continua com o processo de restauro. Para a gente restaurar essa tela inteira, a gente tem uma estimativa de prazo, por causa da dimensão. Mas é como se a peça respondesse para a gente como que está sendo as nossas atitudes, né? Eu tenho assim um prazo fixo e uma data determinada. Por exemplo, hoje eu vou reentelar, então hoje eu termino o reentelo. Mas quando eu começo a remover remendo antigo, a remover verniz, a remover sujeira, a tela responde para a gente. Às vezes a gente não pode ir com solvente numa área muito grande, porque chega a amolecer a pintura, a gente tem que fazer esses trabalhos comedidos. Então a gente estima mais ou menos o prazo, mas não dá para ser muito certeiro. Essas duas imagens, elas têm uma peculiaridade, porque elas foram restauradas, não sei direito a data, e foram coladas sobre uma madeira. Então aqui a gente observa o trabalho que foi feito. A imagem foi removida do chassi original, esticada sobre uma madeira e colada. E isso que a gente vê tudo aqui é a emenda da madeira, que a gente vê serragem com cola. E essa ferragem toda, ela está segurando as madeiras para que as madeiras não façam assim, que as madeiras continuem retas, porque é muito difícil você obter uma tábua com essa extensão toda. Então aqui são duas tábuas. O que esse trabalho nos causou? A gente vai observar aqui. Causou rachadura, exatamente aqui. Essa linha toda aqui, ela está mostrando esta emenda que, quando a madeira se movimentou, porque mesmo com toda essa segurança que foi criada de parafusos e chapas de metal, não evitou que a peça se movimentasse. Ao se movimentar, a tela trincou e caiu toda a camada pictórica e toda a camada de plástica, a gente chama, que é a preparação da pintura em cima do tecido. E aí aqui também aparece essas marcas que são em relação à cola. É como se tivesse, aconteceu um defeito aqui e não colou direito. Então qual vai ser o nosso trabalho? Não é que elas são difíceis, mas elas vão dar mais trabalhos para serem restauradas. A gente vai ter que desmontar tudo isso, vai tirar então, porque aqui tem abertura, vai tirar a tela colada da moldura, que aqui é moldura. Tirando essa peça, a gente vem com uma tupia, a gente regula a fresa da tupia na altura correta e come essa madeira toda, porque não existe agora você pegar a tela e fazer assim, porque vai estragar e danar toda a pintura. Então a gente faceia essa pintura, como eu já expliquei, com papel japonês e cola de metilcelulose, põe ela de reverso sobre uma camada bem acolchoada, pega a tupia, regula a altura da fresa e vem comendo essa madeira, come ela inteirinha, parando na camada de cola. Essa camada de cola, antes de chegar na tela, é removida na mão com bisturi. Não tem jeito, tem que ser assim. Depois desse processo todo feito,
Aí é que reentela, como eu já tinha explicado. Reentela de novo com um novo linho, com resina acrílica, que agora é permitido reentelo, e faz todo o trabalho de novo de restauro, né? Tampa os buracos, conserta. Quando a gente reentela, que é reentelo a vácuo, a gente vai consertar essas marcas, que elas não vão mais existir. Conserta esse vinco, depois de reentelado, faz o plaste, e aí a gente começa com um trabalho de remoção de verniz, que aqui a gente observa que ela está com muito verniz. Talvez até na remoção de verniz a gente ganhe, ó, a visualização dessas áreas que quase não se percebe, de tanto verniz que tem aqui. Tampa esses buracos com plaste e faz o retoque pictórico. Jesus.